O primeiro tema, que eu acredito que seja muito importante para todas as equipes, é o tema do acolhimento. Momento inicial, onde não só os alunos que começam no programa, que ingressam no programa, são recebidos, mas também os profissionais da escola, quando estão chegando, precisam, merecem ser acolhidos ao longo de toda a trajetória no percurso formativo. Então, Guzo, a pergunta é: quais seriam as ações que garantiriam o acolhimento nas escolas? E também, qual é a importância de um acolhimento para os profissionais em uma escola que está ingressando no programa Ensino Integral? Uma ótima tarde a todos. Guzo, passo a palavra a você, já fazendo menção da mudança da nossa interlocutora, que agora é a Camila, que com muito carinho está conosco. É com você, Guzo. Vamos lá? Legal, amigo. Vamos começar com o acolhimento, né? Antes de responder diretamente as perguntas, é importante que a gente alinhe alguns pontos, né? Sobre, por exemplo, o que é o acolhimento, né? O que é o acolhimento? É o primeiro contato que o aluno tem com a escola, né? É a primeira ação que a escola faz com o aluno, com o estudante. É uma ação que a escola precisa fazer para acolher o estudante, né? E ele precisa ter a sensação de estar sendo bem acolhido, né? Bem aceito, bem recebido na escola no seu primeiro dia. E estatísticas mostram que esse primeiro dia do estudante na escola é o dia que ele mais é impactado na sua experiência com a escola, tá? Então, o acolhimento tem esse papel de acolher, como o próprio nome diz, né? Mas acolhê-lo em todos os sentidos, né, o estudante. Agora, qual é o principal objetivo do acolhimento? É importante a gente saber sempre o principal objetivo das coisas que a gente faz, principalmente no programa Ensino Integral, né? Então, o principal objetivo do acolhimento é fazer o estudante a sonhar. Ele ter um sonho, tá? Então, é sensibilizar e comprometer o estudante a ter um sonho, tá? Um sonho grande, se possível, que pode ser pequeno, mas ele tem um sonho, que pode ser um sonho impossível também. Muitas vezes eles têm sonhos impossíveis. Deixa o pessoal eles sonharem. Esse é o objetivo do acolhimento e é o objetivo da escola, né? E pode ser um sonho barato, caro, grande, pequeno, impossível. O quanto maior, melhor. Então, o objetivo do acolhimento é fazer o aluno sonhar, porque o sonho é tudo de bom, né? O sonho é tudo de bom. Quando a pessoa tem um sonho, tudo de bom pode acontecer, né? Porque um sonho bom, tá? Te traz o quê? Disposição, né? Transpiração que vai ser um bom dia, etc., né? Então, quanto maior o sonho, melhor o acolhimento, tá? E é isso que muitas vezes a gente precisa ter logo de cara, essa consciência que o aluno precisa sonhar no acolhimento. E não criticar o sonho dele nunca. A gente sempre tem que, mesmo que ele seja impossível, não critique, apoie esse sonho. Porque quanto maior, melhor, como a gente já falou, né? E a gente precisa avisar os pais o mais rápido possível disso também, porque quando o menino chega em casa, ou a menina chega em casa, ele vai falar que teve lá a atividade do Varal dos Sonhos, né? Se possível, já antecipar e já logo de cara, na primeira visita que o pai vem na escola, falar que vai acontecer isso, né, no acolhimento e apoiar o sonho do filho, mesmo que ele seja impossível no primeiro momento, tá? Então, antes do acolhimento, é muito bom que o diretor, o vice-diretor, converse com os pais falando disso. Não destrua o sonho do seu filho, por favor, pai. Ajude-o, independentemente do sonho que ele tenha. Tá? Então, o sonho, né? Por isso que chama Lavaro dos Sonhos. Agora, é possível também o estudante ter um projeto de vida também ao mesmo tempo, que pode ser um sonho. Só que o projeto de vida pode ser um sonho. Mas o projeto de vida é alguma coisa mais tangível, é uma coisa mais objetiva, é uma coisa mais concreta. Já é uma meta, já é um objetivo. Pode ser uma profissão. Então, o ideal, no primeiro momento, é que ele tenha um sonho. E depois, com o tempo,
principalmente os estudantes do ensino médio, que eles construam um projeto de vida, uma profissão. Os baixinhos, vamos deixar nos sonhos, né? Principalmente os baixinhos do Fundo 1, né? Deixa eles sonharem, pessoal. Quanto maior o sonho deles, melhor o entusiasmo dele para poder aprender, né? Então, agora, quais são os outros dois principais objetivos, né? São três principais objetivos. O segundo principal objetivo é que o aluno ou estudante tenha contato com os 4 pilares da educação, né? Que ele tenha uma consciência mínima, que ele obtenha essa consciência mínima no acolhimento, para que ele fique atento, para ele, no mínimo, ter uma noção mínima que ele vai precisar praticar os 4 pilares para ele buscar o seu projeto de vida. Tá? Então, as experiências, as atividades do acolhimento têm que fazer com que, primeiro, o aluno sonhe e tenha contato mínimo, uma consciência mínima com os 4 pilares da educação. O outro objetivo, que é o terceiro principal, é que o aluno tenha contato com o protagonismo juvenil, né, com autonomia, competência e solidariedade. Para que ele também tenha uma consciência mínima logo de cara, que ele fala assim, caramba, eu acho que eu vou precisar, né? Eu acho que eu vou precisar desse negócio aí do protagonismo para eu chegar lá para buscar o meu projeto de vida. Tá? Então, o acolhimento, todas as atividades do acolhimento têm que culminar que esses três objetivos aí sejam atingidos. Tá? Agora, o que é importante ressaltar, né? O que deve acontecer no dia seguinte do acolhimento na escola? Tá? Não só no dia seguinte, mas durante todo o ciclo escolar da permanência do estudante na escola. Né? O que deve acontecer no dia seguinte, até o último dia do aluno na escola, era acontecer as mesmas coisas que aconteceram no acolhimento. Pessoal. Tá? Acolher o aluno, o estudante em todos os sentidos, em todos os âmbitos. Né? Fazer o aluno sonhar, fazer ele ter projeto de vida, ensinar os 4 pilares e fazê-lo se transformar num jovem protagonista. Então, o que deve acontecer na escola depois, no segundo dia, é exatamente acontecer o que aconteceu no acolhimento. Tá? É muito simples, né, o programa Ensino Integral, quando a gente fala desse jeito, né? Mas não é fácil, né? É simples na definição e difícil na execução. Tá? Agora, a segunda pergunta, né, que foi feita aí pelo Mirro, seria importante fazer um acolhimento para os educadores numa escola nova? Né? Então, vamos então fazer um acolhimento, né, para os professores, não somente os novos, mas os antigos também, né? Então, é importante que os antigos já sabem, né? Mas o importante para os novos, acho que eles entraram também já sabendo, que vale muito a pena o programa Ensino Integral. Vale muito a pena. Não só para o aluno, como também para os familiares e também para os educadores. Né? O que a gente mais escuta dos educadores é, puxa vida, eu não conseguirei mais, né, trabalhar numa escola que não seja uma escola de ensino integral. Né? É isso que a gente mais escuta das escolas. Né? E, então, vale muito a pena. Né? Então, eu vou fazer uma pergunta, fazendo de conta, né? Eu estou fazendo uma pergunta para mim mesmo, né? Para os novos, principalmente, para direcionar uma resposta para os professores e educadores novos, né? Vou fazer uma pergunta para mim mesmo, né? Quais foram, para os educadores, né? Claro, mas quais foram os três principais desafios, as 3 principais dificuldades que você, Jorge Guzzo, viu, né? Nas escolas lá em 2012, e que ainda acontece na maioria das escolas novas que você frequenta, né, que você está presente. Né? Então, mas antes de responder essa pergunta, é importante a gente ressaltar 3 pontos que são importantes que a gente viu nesses 10 anos de experiência, antes de responder as perguntas. Né?
Então, a gente tem um cenário hoje, que antigamente nós não tínhamos lá em 2012. Né? Então, hoje, a gente já tem 10 anos de experiência nas escolas de ensino integral, que lá em 2012 nós não tínhamos, mas os desafios e as dificuldades são as mesmas, são os mesmos, tá? Então, são 3 pontos importantes que a gente tem que ressaltar. O primeiro deles, o PEI tem em torno de 70 inovações. 70 coisas novas tem no PEI, né? Que não tinha na escola antiga, tá? E não dá para fazer as 70 coisas completas, perfeitas e rapidamente. Não dá. E o gozado que todas as escolas novas que a gente vai e chega, os educadores querem fazer tudo, né? Completas, perfeitas e rapidamente. Não dá. Tá? Tem um vídeo lá no YouTube, Uso Consultoria, que fala, né, o principal. Né? Qual a principal coisa que a gente precisa fazer no primeiro dia? Né? Então, é isso, pessoal. 70 coisas novas, 60 inovações, não dá para fazer tudo completo, perfeito e rápido. Não dá. Né? Mas o educador é teimoso. Ele quer fazer. Né? O PEI também tem outra característica, que ele exige que a gente faça muitas coisas que fazíamos no passado de formas diferentes. Tá? Então, isso é um outro pré-requisito que acontece. A gente tem que mudar do jeito que a gente faz as coisas, né? E, caramba, então, a gente tem que fazer um montão de coisas novas, um montão de coisas de formas diferentes, e é o terceiro desafio é consequência desses 2 primeiros, né? É que aquilo que a gente consegue fazer, no primeiro ano principalmente, a gente consegue um índice, uma taxa de êxito em torno de 30%. Muita gente talvez não acredite, mas é o que eu vejo, não é o que eu acho. Tá? Tudo aquilo que você vai fazer, você faz com 30% de eficácia. Aí o educador não se conforma. Né? Primeiro, ele quer fazer tudo. Segundo, ele tem que fazer de coisas de formas diferentes. E tudo que ele faz, uma taxa de êxito de 30%. Muito baixo, pessoal. Mas é o que eu vejo, de novo, não é o que eu acho, é o que eu vejo nas escolas, tá? Então, aí o que acontece com o educador, né? Isso, a primeira recomendação que eu faço para os educadores novos, né? Baixe a ansiedade, pessoal. Baixe a ansiedade, porque é assim que acontece, que vem acontecendo nos últimos 10 anos que eu tenho visto, tá? Não é o que eu acho. Então, o que eu falo para vocês, cuidado, baixa a ansiedade, fiquem calmos, para vocês não ficarem doentes, né? Porque tem muita gente que fica até doente, né? E às vezes quer até desistir, né? Porque não consegue fazer tudo completo, perfeito, rápido, e não se acostuma com um índice de 30% de êxito nas coisas que faz, tá? Agora, vamos para os 3 desafios. O primeiro desafio, que é o que a gente vê nas escolas quando a gente vai, né? É entender o PEI, compreender o PEI, o Programa Ensino Integral, né? Entender e compreender essa nova cultura que o PEI exige. É uma nova cultura. Não dá para vir para o PEI e querer manter a cultura antiga, porque ele exige, pelas inovações, pela estrutura, né, que se tenha uma nova cultura. Então, entender não só o PEI propriamente dito, como dentro dele a sua cultura, a sua nova cultura. Né? O segundo desafio é priorização. Tem tanta coisa para a gente fazer, o que eu vou fazer primeiro? Né? O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? É uma loucura. O pessoal fica querendo fazer tudo, e não dá para fazer tudo. E o terceiro desafio é ter a consciência da fórmula do sucesso. Né? Qual é a fórmula do sucesso, pessoal? A fórmula do sucesso é assim. O resultado que a gente consegue, né, ele é maior do que
a nossa expectativa. Vou repetir. É o resultado que a gente consegue, tem que ser 1 milímetro maior do que nós esperávamos, do que a meta que a gente estabeleceu para nós mesmos, ou para a escola, ou para o educador. Quando você tem um resultado que é 1 milímetro maior do que nós esperávamos, do que a meta, você tem a sensação de sucesso. Então, isso também vale para a felicidade, né? Quando a gente consegue algo 1 milímetro maior do que a gente esperava, a gente fica feliz, né? Tá? Isso traz sensações de satisfação, né? De sucesso, de felicidade, sensações boas, né? Quando você consegue aquilo 1 milímetro maior do que você esperava. Mas é importante, aí é o coração peludo falando, né? É importante também lembrar que a gente precisa também conhecer a fórmula do fracasso. Né? A fórmula do fracasso é quando a gente tem um resultado, mesmo que seja bom, 1 milímetro menor do que a gente esperava. Isso que é a chave, uma das chaves principais do programa Ensino Integral. Quando a gente for estabelecer uma meta para mim mesmo ou para os outros, até para os estudantes, a gente tem que dar uma meta que seja atingível. Por quê? Porque se nós atingirmos uma meta, um resultado, mesmo que seja bom, mas ele seja 1 milímetro menor do que eu esperava, a sensação é de insatisfação, de frustração e de fracasso. A felicidade é o que a gente tem que trabalhar, né? O sucesso é o que a gente tem que trabalhar. Colocarmos metas, num primeiro momento, 30% a 40% do ideal, e isso é difícil para o educador, né? Colocar uma meta de 30% a 40% do ideal, para que a gente atinja, para que a gente tenha sensações de sucesso, para continuarmos satisfeitos, motivados, né? E felizes ao mesmo tempo. Agora, se nós tivermos estabelecendo metas para nós mesmos, para os outros e para os estudantes, que eles não vão atingir, a sensação é de insatisfação, frustração e fracasso, pessoal. Então, é esta lógica que a gente tem que conseguir ter a consciência mínima que a gente precisa trabalhar no início do programa Ensino Integral, não só no início, pessoal, para o resto da vida. Né? A gente tem que ter metas smarts, objetivos smarts, né? Que sejam chão, que sejam atingíveis, que não sejam nuvens. Né? Tá? Agora, duas curiosidades de 2012 que a gente vê repetir, né? Eu até coloquei, vou colocar aqui para vocês, porque se repete muito, né? Lá tínhamos 16 escolas pioneiras no programa Ensino Integral, né? E no meio do ano, no primeiro semestre, a metade dos diretores, não só diretores, PCGs, professores, queriam desistir do programa Ensino Integral. Porque o argumento deles era assim, que eles eram incompetentes para fazer o que o programa Ensino Integral exigia, né? Ou exige. Então, o que aconteceu? Exatamente, eles estavam experimentando a fórmula do fracasso. Eles queriam fazer tudo e não conseguiam, não ia dar. Eles queriam fazer todas as coisas diferentes que o PEI exige, e não conseguia. E não se conformavam com um índice de êxito de 30%. Então, eles estavam muito mais focados na fórmula do fracasso, tá? E outra coisa interessante, aí eles conseguiram, né? A gente conseguiu falar com eles, claro, e eles continuaram depois, no meio do segundo semestre, eles já começaram a se acostumar com essa trilogia aí, né? Dos desafios do programa Ensino Integral, né? Agora, outro exemplo que a gente pode falar é o seguinte, que também é muito recomendado que vocês prestem atenção nisso, tá? Os melhores 8 diretores, estou falando diretores como professores também, dessas escolas de ensino integral das 16, muita gente achava que eles não eram, ou não tinham o perfil do programa Ensino Integral, porque reclamavam muito, brigavam muito. E aí, a experiência nos mostra que essas pessoas, muitas vezes, que brigam muito, né, e que reclamam muito, são pessoas muito comprometidas com o programa Ensino Integral.
muito comprometidas. É por isso que elas brigam bastante, reclamam bastante. E também, o que a gente observa bastante, constata bastante, não são poucas pessoas, tá? São poucas pessoas, não estou falando que são muitas, não. Tem poucas pessoas no PEI que não reclama de nada, que não briga com ninguém. Então, preste atenção nessas pessoas, porque com parte dessas pessoas, o número é pequeno, mas mesmo sendo pequeno, tem algumas pessoas que não reclamam de nada, concordam com tudo, mas não estão tão comprometidas com o programa de ensino integral. Então, prestem atenção, tá? Não queira achar que aquele que reclama muito, aquele que briga bastante, ele não tem o perfil do PEI. Tomem cuidado, que normalmente é esse que tem o perfil, tá? Agora, que mais que a gente pode falar? Agora, então, o que a gente vai trabalhar, né, na live de hoje, principalmente? Nós vamos trabalhar esses 3 desafios, né? E, de uma forma, claro, a gente vai dar mais ênfase no primeiro ponto. O primeiro desafio é dar um entendimento, mesmo que não tão profundo, sobre o programa ensino integral. Porque hoje é uma live que a gente vai trabalhar muitos temas, né? Quer dizer, muitos temas, a gente vai ter uma live com uma abrangência grande sobre o programa ensino integral. Quando a gente trabalha numa abrangência grande em qualquer coisa, a profundidade ela é comprometida, né? Então, a gente vai passar por vários itens do programa ensino integral, mas numa profundidade baixa para cada uma desses tópicos, desses temas que a gente vai estar abordando, né? Então, eu vou mostrar para vocês, então, vou fazer uma apresentação para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou compartilhar com você 2 PowerPoints, tá? Vocês estão vendo o PowerPoint? Alguém poderia me responder? Licença, Gus, o PowerPoint já está na tela. Tudo bem? Obrigado, Luiz. De nada. Vocês estão me vendo também ou só estão vendo a tela? Eles conseguem ver a tela, você e a intérprete. Só coloca a tela e a intérprete, Luiz. Acho que fica Tá, melhor já. o visual, Perfeito. né? Tá. O programa Ensino Integral em uma página está aí. Tá. Era uma das coisas que lá em 2012 a gente queria montar o mais rápido possível uma folha, uma página, uma ilustração que mostrasse o programa Ensino Integral em uma página. Ele está aí, pessoal. Aí está o programa Ensino Integral, em uma página, tá? Ele foi modificado em algumas coisinhas, mas a essência continua a mesma, tá? Por exemplo, parte diversificada da Base Nacional Comum é nivelamento, OIE e eletivas. A parte diversificada do programa como um todo é o protagonismo, projeto de vida e tutoria, tá? Então, aí a gente tem o programa Ensino Integral em uma página. Temos aí os ingredientes que estão contidos dentro dos quadrados dos retângulos azuis, tá? Então, aí temos os ingredientes. E temos, na parte externa, os quadrados e os retângulos transparentes, que é o quê? Que são os alinhamentos, as interfaces e interações que tem que existir entre esses ingredientes que estão aí, né? Nós estamos falando misturar aí e interagir autonomia, competência e solidariedade, né? Aulas regulares com as aulas da parte diversificada, né? E etc. Então, nós estamos falando de alinhamentos, interfaces, interações entre funções da escola, entre metodologias e documentos, tá? E indicadores também. Tá? Então, aí tem as interações que toda interação, pessoal, culmina
nos combinados. Tá? Interação entre da aula da base nacional comum, por exemplo, a aula regular, o combinado é o guia de aprendizagem. Do nivelamento é o plano de nivelamento, é um combinado, tá? É isso. Então, aqui temos a interface, interações que combinam nos combinados. Aí a gente tem o principal objetivo, que é o quê? A gente transformar o jovem em jovem protagonista, o principal objetivo do programa Ensino Integral. E a primeira coisa que o aluno precisa superar na sua busca do protagonismo é a sua autonomia. A partir do momento que ele busca e consegue a sua autonomia, ele se torna competente. A partir do momento que ele é autônomo, competente, o próximo passo é ele ser solidário. Quando a gente consegue essas três coisas que o aluno conquista, ele se torna um jovem protagonista. O aluno não pode ser exclusivamente autônomo, senão ele é egoísta. O aluno não pode ser exclusivamente competente, senão ele vira arrogante. Ele também não pode ser exclusivamente solidário, porque não sabe fazer nada e não sabe fazer nada e quer ajudar todo mundo. Ele é o bobão da turma, né? Agora, quando você tem esses três ingredientes juntos num estudante, aí ele se torna um jovem protagonista, tá? Agora, para conseguirmos que o jovem seja protagonista, você tem que trabalhar a base do programa. Atitudes e comportamentos sustentados pelos princípios e premissas. Esse é o primeiro segredo do programa Ensino Integral, porque se tudo nesta base acontecer, o começo e o meio e o fim é muito positivo. Mas começa pela base, pelas pessoas, tá? Agora, vamos ver uma relação causa e efeito que existe entre os degraus desta figura, tá? Na base, como a gente já falou, temos os princípios, premissas e valores, que a gente tem que ter aí o quê? Os educadores e estudantes com atitudes e comportamentos sustentados pelos princípios e premissas. A partir do momento que você tem isso, você tem que trabalhar para que os educadores e alunos, estudantes, tenham relacionamentos positivos por meio de confiança e afinidade. Confiança é acreditar. Afinidade é gostar. Tem um vídeo lá no YouTube, Guzo Consultoria, Confiança e Afinidade. Vale a pena vocês assistirem, tá? Então, não é todo mundo que você confia que você gosta. Não é todo mundo que você gosta que você confia. Mas, quando você tem um relacionamento que você confia na pessoa e vice-versa, e você gosta da pessoa e vice-versa, a consequência natural é que a gente essa pessoa o comprometimento e a fidelidade dela. Tá? Ok? O terceiro ponto, e é o suficiente nesta base, é que a gente tenha educadores competentes e motivados. Não pode ser exclusivamente competente, saber fazer. Não pode ser exclusivamente motivado, querer fazer. Precisa querer fazer e saber fazer. Agora, o que acontece no início do programa Ensino Integral? Você precisa ter pessoas que queiram fazer. E querem fazer. Porque competente ainda não é. A gente não sabe nada do PEI ainda. Então, a gente é o quê? Muito motivado. E a gente é o quê? Incompetente motivado, né? É a realidade. Então, agora, ninguém chega no PEI competente. Saber fazer tudo do PEI. Ninguém sabe. Então, é importante, no primeiro momento, que você tenha pessoas engajadas, comprometidas, motivadas para aprender. Né? Formação continuada. Tá? Então, esta base. A partir do momento que você tem essa base, tá? Aí você vai para o degrau das aulas da Base Nacional Comum. Aulas regulares, aulas de nivelamento, aí eletivas. E aí, cabe essas três, ou melhor, essas 4 aulas, conquistar a excelência acadêmica. O objetivo dessas 4 aulas é conquistar a excelência acadêmica, que num primeiro momento a escola precisa ser divertida e interessante, e, consequentemente, difícil. Essas 3 características não são conflitantes entre si, elas devem ser complementares entre si, sempre. Nestas aulas, elas sempre precisam ser divertidas, sempre precisam ser interessantes, e sempre elas precisam ser difíceis.
porque aprender, conquistar a excelência acadêmica não é fácil. Tá? A partir do momento que você tem esse degrau superado, ou sendo superado, aí você tem as aulas da Base Nacional Comum, que são as 4, juntamente fazendo interação com as aulas de projeto de vida e tutoria. Tá? Então, é o estudante, com a ajuda do tutor e professores com projeto de vida, ele, com projeto de vida, se compromete a estudar e busca a sua excelência acadêmica e o protagonismo. Superando esse degrau, o estudante se torna autônomo, competente e solidário, com as aulas de protagonismo, com todas as aulas dos professores, tutoria, clube juvenil e líderes de turno. E o estudante se torna protagonista, consequentemente, ele continuará os estudos, estará preparado para a vida e vai buscar o seu projeto de vida. Tá? Esse é o quadro, tá? Final do Programa Ensino Integral em uma página. Tá? A gente precisa falar, logo de cara, pessoal, sobre os quadrados de cada um. Tá? Os quadrados de cada um e os demais quadrados, né? Os principais quadrados, o principal e os demais. Hoje, no PEI, ou melhor, no PEI, cada educador tem 6 principais quadrados. O primeiro é o mais importante. Nós vamos falar por quê, tá? Nós temos 6 principais quadrados. Tá? Então, o primeiro segredo do Programa Ensino Integral é atitudes e comportamento sustentado pelos princípios e premissas. O segundo segredo é o quadrado de cada um. E o terceiro segredo que a gente vai ver também nessa figura, nesse capítulo, são as interações que existem entre funções, etc., que combinam nos combinados, que a gente já falou, tá? Agora, vamos utilizar o professor da Base Nacional Comum para servir como exemplo, né? Para a gente fazer a definição dos quadrados do professor da Base Nacional Comum, tá? O professor da Base Nacional... Oi? Perdão, me perdoe por te incomodar, eu sei que você já está avançando também um pouquinho no temário. Eu só gostaria de fazer uma pausa rápida para, mais uma vez, lembrar a todos que aqui estão participando. Já temos mais de 1.300 pessoas nesta live. Por vezes são grupos de profissionais que estão assistindo de forma compartilhada, com telas, e também equipes escolares que estão aqui conosco. Então, além de deixar o nosso agradecimento à presença de todos, eu gostaria só de lembrar que todos os participantes dessa live podem registrar suas perguntas aqui no chat, deixar questionamentos sobre aquilo que o Guzo está falando. Percebi, por exemplo, Paula Maria, aqui no chat, trouxe um comentário há pouco, de que ela se sentiu muito acolhida, sabe, Guzo, quando ela iniciou o trabalho neste ano na escola dela. A professora Marília Rodrigues também agradeceu muito as suas colocações, porque ela tem sentido que a escola tem feito a diferença tanto para ela quanto para as pessoas que estão ali juntinhos. E uma curiosidade, Guzo, enquanto você vai falando, as pessoas estão praticamente conversando contigo aqui no chat. Você faz considerações ali e eles trazem as observações e as vivências ali também. Então, gostaria de ressaltar, caso alguém queira deixar uma pergunta registrada, logo mais nós voltamos aqui para trazer essas questões ao Guzo, pertinentes aos temas, aos assuntos que ele tem tratado. Então, Guzo, passo de volta a palavra a você, lembrando que temos um tempo e outros blocos para tratar aqui ao longo desse nosso encontro, mas volto contigo para falar um pouquinho sobre, então, a Base Nacional Comum. Ok. Obrigado, Mirro. Fico contente com essas informações. É legal, viu? Bacana. Então, vamos falar dos quadrados de cada um, utilizando como exemplo o professor da Base Nacional Comum, para começar, tá? E os professores da Base Nacional Comum é o professor das aulas regulares, nivelamento, OIE e letivas, tá? Todos eles são professores da Base Nacional Comum. O primeiro quadrado do professor da Base Nacional Comum é o principal. É o primeiro quadrado, é o principal. É a gestão em sala de aula. E o que é a gestão em sala de aula? Só vou repetir, pessoal, que eu já falei. É o professor aplicar pedagogia da presença e educação interdimensional para ensinar os 4 pilares da educação e protagonismo. É o professor e estudantes com comportamentos e atitudes sustentados pelos 4 pilares da educação e protagonismo.
A gestão em sala de aula também é ter professores e estudantes com relacionamentos positivos, com confiança e afinidade. E termos professores competentes e motivados atendendo as premissas. Isso é gestão em sala de aula, que é o principal quadrado do professor, tá? Da Base Nacional Comum. O segundo principal quadrado do professor da Base Nacional Comum é cumprir o currículo, seja da aula regular, seja do nivelamento, de OIE e das eletivas. Tá? O terceiro quadrado do professor da Base Nacional Comum é o estudante aprender o currículo dado nas aulas da Base Nacional Comum. Estes três são os três principais quadrados do professor da Base Nacional Comum. Gestão em sala de aula, cumprir o currículo e o aluno aprender, que é diferente do professor ensinar. É bem diferente, tá? Esses três quadrados, de novo, são os principais quadrados do professor da Base Nacional Comum. O quarto quadrado, pessoal, é importantíssimo que aconteça na escola. Aí que vai fazer a grande diferença na Base Nacional Comum. Esse é o principal ponto da Base Nacional Comum que precisa acontecer. Não vai ser no primeiro ano. Tá? Vai poder começar no primeiro ano, mas ficar assim, como a gente vai falar, o quarto quadrado, é no mínimo 2 anos, pessoal. Mas precisa começar certo hoje. Não é porque vai começar a ficar bom daqui 2 anos que vocês não vão fazer nada, pessoal. Tá? O que é o quarto quadrado? São as interações dos professores, entre os professores da aula regular, aula de nivelamento ou eletivas. Por exemplo, eu estou dando a minha aula regular. Eu vou dar uma aula, vou ensinar uma habilidade super estruturante de matemática, super complexa de matemática. O que eu preciso fazer? Eu preciso interagir com o nivelamento. O que eu preciso fazer? Eu ir lá no nivelamento, verificar se aquelas 2 habilidades estruturantes de anos anteriores se elas já foram superadas, para eu poder ensinar esta habilidade, porque essas 2, elas impactam no aprendizado desta, que eu vou dar na aula regular. Então, eu vou repetir. Antes de eu ensinar essa habilidade, eu preciso ir lá no nivelamento para verificar se aquelas 2 habilidades estruturantes de anos anteriores já foram superadas, sim ou não, para eu poder ensinar esta minha habilidade na minha aula regular. Essa interação é super importante. O que a gente vê bastante nas escolas é que tem um professor muito bom, PCA muito bom, PCG muito bom, que não consegue entender por que os alunos não estão aprendendo esta habilidade na aula regular. Simples, muitas vezes. É porque 2 habilidades estruturantes que impactam nesta não foram superadas ainda lá no nivelamento. Tá? Então, esta é a principal interação que tem que existir entre a aula regular com o nivelamento. Tá? Ao mesmo tempo, tem interação com a aula de OIE. Porque nivelamento tem o objetivo principal de recuperar habilidades de anos anteriores. OIE tem que ensinar técnicas inovadoras de aprendizagem. Só que ensinar o quê? As habilidades, principalmente as estruturantes, não adquiridas nas aulas regulares no bimestre de uma determinada turma. Vou repetir. Aulas de OE têm o principal objetivo de ensinar técnicas inovadoras de aprendizagem para ensinar as habilidades não adquiridas nas aulas regulares de uma determinada turma dentro do bimestre. Por quê? Eu preciso recuperar essas 2 habilidades desta turma. Por quê? Porque se eu não recuperar as 2 habilidades desta turma ainda dentro do bimestre, estas 2 habilidades são pré-requisitos para que os estudantes aprendam as habilidades estruturantes do próximo bimestre. Então, eu preciso recuperá-las antes de terminar o bimestre ou começando o bimestre seguinte, nas aulas de OIE. Por último, você tem as aulas eletivas. Vocês conhecem alguma escola que no final do semestre todos os alunos da escola superaram todas as habilidades ensinadas? Se vocês conhecerem, vocês me mostram, porque eu não conheço.
No final do semestre, sempre, a cada série e ano, sempre haverá habilidades não adquiridas no final do semestre. E principalmente aquelas habilidades não adquiridas que precisam ser superadas no semestre seguinte, porque se não forem superadas, os alunos não aprenderão outras habilidades estruturantes do ano seguinte. Então, eletiva veio para isso. Só estou falando a eletiva relacionada à base nacional comum, por enquanto. Não fiz relação ainda com o projeto de vida e tampouco com o protagonismo. Vamos falar lá na frente. Tá? Então, essas interações entre os quatro tipos de aula, pessoal, é fundamental para a base nacional comum. O cara responsável na escola para fazer isso é o PCG, com a ajuda do PCA, e principalmente a ajuda do especialista professor de cada disciplina. Tá? O quinto quadrado são as interações que existem entre os professores da Base Nacional Comum com o tutor e professor de projeto de vida. Então, o professor de nivelamento de matemática está dando uma aula, ensinando uma habilidade super estruturante de matemática, e o Zezinho, que é um aluno super defasado, né? Super bagunceiro, né? Ele faz 6 meses quase que ele está na escola e está lá na aula de nivelamento, nunca tinha feito lição de casa, e aquele dia ele fez, a primeira vez que o Zezinho fez lição de casa. E legal ainda, por quê? Porque de 3 questões que foi passado como exercícios para ele fazer em casa, ele acertou 2. Aí o professor de nivelamento sabe que o Zezinho é um aluno prioritário daquela turma. Imediatamente ele constatou isso e elogiou o Zezinho. Falou, caramba, Zezinho, você está conseguindo superar sua defasagem e tal, etc. Parabéns, dá um abraço. Né? E aí o professor da Base Nacional Comum avisa o tutor. O tutor, imediatamente, a hora que o Zezinho saiu da sala, já foi lá e dar os parabéns para o Zezinho, que ele tinha superado a sua defasagem raiz de matemática. Deu os parabéns para o Zezinho, deu um abraço no Zezinho. Aí o tutor avisou também o professor de projeto de vida, em seguida, porque a aula seguinte seria de projeto de vida. Aí o professor de projeto de vida, sabendo do caso do Zezinho, fez uma dinâmica mostrando autonomia e competência e usou o Zezinho como referência. Na primeira vez na escola que o Zezinho foi utilizado como uma referência positiva de algo que ele fez. Isso é interação entre professores da Base Nacional Comum, com o tutor e com o professor de projeto de vida. Tá? Esse quinto quadrado também tem que ter a interação que a gente falou aí agora, né? A interação dos professores com os alunos. Tá? E o sexto quadrado do professor da Base Nacional Comum, nas suas aulas também, é desenvolver protagonismo. Ensinar para o menino autonomia, competência e solidariedade, interagindo também com o professor de PV e com os tutores. Esses são os 6 quadrados do professor da Base Nacional Comum. Olha que interessante, pessoal. Esses 6 quadrados do professor da Base Nacional Comum são os mesmos 6 quadrados do PCA. Muda somente o escopo. Em vez de fazer tudo isso na aula da Base Nacional Comum, na disciplina, o PCA tem que fazer isso na área. E olha que interessante. Esses 6 quadrados do professor da Base Nacional Comum são os mesmos quadrados do PCG. Só que muda de disciplina para a escola. O PCG tem que garantir que tudo isso aconteça na escola. O PCA na área e o professor na disciplina, na aula. E esses 6 quadrados do PCG são os mesmos 6 quadrados do diretor. O diretor tem que garantir os princípios e premissas na escola inteira. Para garantir o que no final? Excelência acadêmica e protagonismo. Agora, o diretor é o responsável para que tudo isso aconteça na escola. E a gente sempre fala, né? A escola é a cara do diretor. É o diretor que tem que fazer isso tudo acontecer na Base Nacional Comum. Vamos falar agora do professor de PV,
professor IPJ e professor e o tutor, né? Tá? Pessoal, é tudo igual. Vamos lá? O primeiro quadrado do professor IPV, do PJ e do tutor é igualzinho o quadrado do professor da Base Nacional Comum. Só a tutoria que muda, em vez de ser na aula, é na sessão de tutoria, né? Mas é igualzinho. O segundo quadrado é cumprir o currículo do que está planejado em tutoria, PV e PJ. É cumprir o que tem que ensinar para o menino. O terceiro é o estudante aprender aquilo que foi ensinado para ele, de PV, PJ e tutoria. Olha que interessante o quarto segredo. O quarto, interações entre tutores e professores de PV, PJ e da Base Nacional Comum. Pessoal, esta interação é a mesma interação do professor da Base Nacional Comum, só que em vez da interação partir do professor da Base Nacional Comum, parte do tutor. É o tutor que depois que aconteceu esse fato que a gente falou com o Zezinho, o tutor conversa com o Zezinho e o Zezinho está todo entusiasmado porque ele conseguiu superar a sua defasagem raiz de matemática. Aí o tutor, junto com o professor da Base Nacional Comum, identificou qual é a segunda defasagem que ele precisa superar e a terceira, né? E aí o tutor traz isso para o Zezinho e fala, Zezinho, agora você tem que superar essa daqui e essa, tá? Aí o Zezinho, deixa comigo, professor, tutor, então agora eu estou com sangue nos olhos para poder fazer isso daí acontecer. Aí o tutor avisa o professor da Base Nacional Comum que ele fez um combinado com o Zezinho para superar o mais urgente possível aquela segunda e a terceira habilidade que ele precisa superar. Então, a interação é a mesma, só que parte do ponto inicial diferente, tá? Agora, o quinto quadrado, pessoal, o quinto quadrado, interação entre tutores e professores, é o mesmo. É o quinto, é igual ao quarto. E com essa diferença que é o quê? Que você tem que interagir com o aluno, com o estudante. E o sexto quadrado é o mesmo do professor da Base Nacional Comum. E esses são os 6 quadrados do professor IPV, professor IPJ e do tutor. Que são os... o que diferencia aí, o tutor é no individual, né? E o professor é no coletivo, para 35. E são os mesmos quadrados do vice-diretor para a escola. Então, temos aí os mesmos quadrados para o tutor, professores de PV, PJ, e para o vice-diretor. Muda de individual, aluno individual, para o coletivo, classe, turma, e para o coletivo escola, que é o vice-diretor, que são os mesmos quadrados do vice-diretor. Conclusão, pessoal. O PCG com o diretor são responsáveis pela parte pedagógica da Base Nacional Comum. O vice-diretor e o diretor são corresponsáveis pela parte pedagógica da base, da parte diversificada, PV, PJ e tutoria. O que a gente precisa fazer aí, então? Estas interações, não somente com esses jogadores, mas entre todos da escola. Pessoal, a gente falou para vocês agora o programa Ensino Integral, tá? A gente falou o programa Ensino Integral em poucas palavras, né? Mas ocupando um pouquinho de tempo, mas era importante que a gente fizesse essa interação com vocês, tá? Mirro, essa introdução, esse acolhimento aos professores novos, né, é importante. A gente sabe que é importante. Então, essencial, Gus. tá sem áudio, Mirro. Tá sem áudio, Mirro. Mirro, tá mudo.
Boa tarde a todos. Vou dar sequência aqui. O Mirro ia passar a palavra para mim. Inicio agradecendo a participação do Gus aqui, que sempre enriquece muito o conhecimento de todas as escolas PEI. O nosso chat bombou, mas bombou muito para o Mirro. Mirro, você foi extremamente elogiado. Então, eu vou ler alguns comentários para você, tá? Será só, boa tarde, imenso prazer estar participando dessa live. Mirro, você é simplesmente fantástico, simples, atencioso, parabéns. Mirro, você é o Mr. Pay, com certeza. Profissional, competitíssimo, parabéns, Mirro. Agora eu vou ler alguns comentários para o Guzo poder fazer, ao final, as considerações. O professor Oswaldo, ele colocou assim, seria importante que o palestrante colocasse a importância da sala ambiente de leitura nas PEI e o desenvolvimento de projetos protagonizado pelo discente como pilares da educação integral. A professora Márcia, ela colocou, quando o Gus estava falando sobre a questão do sonho dos alunos, ela colocou assim, o sonho é importante, concordo plenamente com sua colocação. Ela é da PEI Barão de Monte Santos, em Mococa. Obrigada pela participação, professora. A professora Tâmara colocou, perfeito, nada é impossível, parar aqueles que acreditam. A Vanessa colocou assim, ó, sempre trabalho com músicas no acolhimento, cada ano de uma forma diferente. É um dia muito importante para os alunos e a música os estimula. A professora Mônica Maria Nobre de Carvalho Trevisani, que tem nome de princesa, né? Colocou, o sonho tem algo mais importante em uma caminhada. Ter o direito de sonhar e achar quem escuta e acredita. Muito bom para a escola estar nisso. O Edelcio Souza colocou, acolhimento tem que ser feito com humanização. É o primeiro para dar um resultado positivo, pois dá segurança para todos. O Ednei Soares colocou, sonho é o ponto de partida. Paula Maria dos Santos, sonhar faz parte da vida. Sérgio Augusto Moreira, professor Sérgio colocou, a atmosfera da PEI, ela deve ser contagiante e entusiasmante. Professora Maria Ilza, aqui da nossa diretoria de Pindamonhangaba, ela colocou, alunos se sentem acolhidos quando valorizamos o seu PV e o incentivamos a ser protagonista com responsabilidade. Elton Fernandes, quem se sente acolhido cria um sentimento de pertencimento e passa a cuidar de onde está. A gente percebe como o acolhimento ele permeia, né, todo o processo da escola PEI. A Águida Costa coloca, estamos vivendo um momento onde o acolhimento está sendo realizado em outro formato, mas que isso é muito importante também. A professora Paula coloca que ela teve um excelente acolhimento na escola dela, e é a primeira vez que ela está fazendo parte da PEI. E agora eu vou colocar uma pergunta, Guzo. Qual a importância da agenda da escola para o PEI? Se a agenda é algo flexível ou não? E, gente, são muitos comentários, não poderemos fazer. Impossível fazer todos. E tem mais uma pergunta que eu achei muito interessante colocar. Para uma escola nova, iniciante no PEI, como podemos perceber que o aluno tornou-se protagonista? Passo a palavra, Guzo. Obrigada. Caramba, é difícil responder tudo isso, né? Como que se numa escola nova já está pensando em transformar o aluno em protagonista, né? Legal, bastante comprometimento, mas, pessoal, a maioria dos alunos, boa parte, 51% pelo menos, não é nos primeiros anos. Às vezes, lá no segundo, no terceiro ano, na escola, que ele se torna protagonista. Tá? Então, mais uma vez, né? Esse é o entusiasmo, a motivação e o comprometimento de querer fazer tudo completo, perfeito e rápido, né? Se a gente pudesse colocar um menino, um estudante, a menina lá, numa caixinha, falar, ó, amanhã você vai acordar protagonista, seria fácil.
Então, por isso que começa no acolhimento, começa por outras coisas que a gente vai estar abordando hoje, e com o tempo, com o trabalho de todos na escola, lá no meio do ano, no meio do ciclo, sei lá, mais para frente, que ele vai se tornar protagonista, né? Não é rápido, pessoal, não é rápido. É isso que vocês têm que ter consciência. Não é rápido. Claro que teremos alguns alunos que já são protagonistas, tá? Tem outros que não, mas a grande maioria não é. Então, é muito difícil a gente fazer isso rápido, não é fácil. Então, vamos com calma, pessoal, calma. A ansiedade é grande, o entusiasmo é grande, mas muita calma. Acolhimento, pessoal, tem que acontecer todos os dias. A coisa mais legal que a gente vê nas escolas é quando você acolhe o aluno quando ele chega na escola. Quando você várias escolas, né, lá de Americana, né, lá a escola da Jumara, todos os dias, todos os professores esperam todos os alunos na porta para receber os alunos e para falar tchau no final do dia. Então, a escola que acolhe o aluno quando ele chega faz muito significado para o aluno. Muito. A gente vai falar disso em um outro momento. Então, acolher o aluno no chegar, ao sair, durante a aula, no corredor, no pátio, todos os dias. Tá? Agenda, Nelly, agenda a gente vai tratar em seguida, tá? Então, Mirro, é com você aí. Você quer passar para as próximas perguntas, por favor?